Vou falar hoje um pouco do Novembro Negro. Relembre os acontecimentos importantes na luta pelos direitos da população negra. Nesse especial de Novembro Negro, a arte e cultura relembra os acontecimentos que foram importantes na tomada de direitos da população negra. São eles atos políticos e culturais que ainda recendem e contribuem para a mudança no arranjo da população brasileira em busca de igualdade. Todos os acontecimentos também podem ser acompanhados. No dia 20 de novembro de 1995, a Marcha do Zumbi para Palmares. Cerca de 30 mil pessoas se reuniram em Brasília, na Marcha do Zumbi por Palmares. Nesse ano, celebravam 300 anos da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, o maior do período colonial. Na marcha, das pessoas foram às ruas para a visibilidade e as mazelas da população negra, protestar por políticas públicas de igualdade ou de equidade. O movimento, nomeado como Marcha contra o Racismo pela Igualdade e a Vida, já foi iniciativa do movimento negro e denunciou a inexistência de amparo legal às práticas discriminatórias. Em seu manifesto, eles retrataram como essa ausência possibilita a reprodução dos preconceitos. O movimento também denunciou o índice da educação, saúde e violência para comprovar que a população negra é mais vulnerável. O significado da Marcha de 1995 é um marco para a definição de recursos da União, explicitamente para superar as desigualdades raciais. Na época, então, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou o decreto que instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. A Marcha de Zumbi dos Palmares continua acontecendo todo ano, no dia 20 de novembro, data em que 2003 foi estabelecido pela lei como o Dia da Consciência Negra. No dia 20 de novembro é feriado em mais de 100 mil cidades do Brasil, mas ainda não é feriado em Salvador. Lei de obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a Lei 10.639/2003 e tornou obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. Somente em 2008, a modificação da Lei 11.645/2008, tornando-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Essa lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e apenas recentemente foi incluída no currículo oficial da rede de ensino essa condição de obrigatoriedade temática. Assim, por meio da Lei 11.645/2008, fica estabelecido que deverá ser ensinado o estudo da história da África e dos africanos e a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. A medida foi legal e importante por dictar novas formas de representar o negro na sociedade brasileira, porque valoriza sua cultura, contribuição para a formação do Brasil, como afirma o artigo 1. É obrigatório o ensino da cultura negra e indígena, resgatando as suas contribuições na área social, econômica, política, pertinente à história do Brasil. A lei de cota, também pensando na educação, é ocupar espaços, que foi criada em 2012, a lei 12.711, conhecida como a lei de cotas. Através delas, as instituições de ensino superior, federais e particulares devem seguir especificações nos seus processos seletivos para estudantes afrodescendentes. Posteriormente, em 2006, foi expandido o sistema de cota para estudantes oriundos de escolas públicas. A lei entrou em vigor imediatamente após sua aprovação. Segundo estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, IPEA, nos últimos 15 anos houve um aumento gradual da isenção de negros em universidade. A lei de cota uniformizou as vagas destinadas aos afros brasileiros, estabeleceu metas de aumento e para início no fim do programa, além de tornar obrigatória a adoção desses e outros programas de ações afirmativas nas universidades federais. A UFBA é a universidade com diversidade cultural nesse sentido, pois aderiu ao sistema de cota 15 anos antes de sua obrigatoriedade. A Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, Violência e pelo Bem Viver, que tem o medo do feminismo negro. A frase é o título do livro da filósofa feminista acadêmica brasileira Djamila Ribeiro. Entender a mulher negra hoje é enxergar os seus obstáculos se apresentam pela intencionalidade, ou seja, vários sistemas de opressão se sobrepondo como gênero, raça e classe social. Necessidades das mulheres negras são únicas e foram a reivindicação do protesto de 2015 na Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e Violência e Bem Viver.
A manifestação ocorreu no dia 18 de novembro. Cerca de 50 mil mulheres ocuparam o eixo monumental em Brasília, região esplanada dos ministérios, além de marchas realizadas em outras cidades do país. No manifesto da marcha, as mulheres deixam explícito como sofrem com a invisibilidade de suas necessidades, apesar de serem uma parcela significativa da sociedade. Somos 49 milhões de mulheres negras, isto é, 25% da população brasileira. Vivenciamos a face mais perversa do racismo e do sexismo, por sermos negras e mulheres. Essa marcha continua sendo realizada anualmente. Bahia é um dos estados que o movimento negro feminista se mantém organizado, segundo a Atlas da Violência, aos dados recentes 2007 a 2017, de violência contra a mulher aumentou em 20,7%. O número de homicídios de mulheres negras cresceu mais de 60% em uma década, em comparação com o crescimento de 1,7% nos assassinatos de mulheres não negras. A marcha do empoderamento crespo, ainda essa disposição efervescente de pensar o lugar da mulher negra na sociedade brasileira. No dia 7 de novembro de 2015, aconteceu em Salvador a primeira marcha do empoderamento crespo. Estética é política. Essa marcha reivindicava a visibilidade e liberdade dos corpos negros, exigindo respeito à diversidade cultural e estética do negro. O mês do Novembro Negro é marcado por quem usa a química do cabelo. Nesse sentido, a autoestima foi importante, porque eu me vi cercada de pessoas parecidas comigo. Isso foi decisivo no processo de voltar a amar os meus cabelos. Quando você é uma pessoa negra e passa a ser esse processo de alisar os cabelos, tem muito a ver com que só encontrar representação de beleza nos espaços em evidência, conta Amanda. Então, o movimento negro é um movimento de conscientização, né, dos direitos e deveres com o negro, né, de todos os direitos que eles têm, né, direitos e deveres, tanto político, econômico, cultural, social, né, e de ter representatividade também lá no Congresso, né, nas universidades, em todos os lugares onde a população negra queira estar. Então, psicanálise e movimento negro.